Boa tarde a todos. Aqui é o professor Bruno. Estamos fazendo essa live no Instagram, né, para falar sobre a questão das dificuldades de aprendizagem e a relação da psicopedagogia clínica com a aprendizagem. Bom, o que é a psicopedagogia, né? Especificamente a psicopedagogia clínica, pela qual eu tenho a formação acadêmica. A psicopedagogia clínica vai dizer assim a referencial teórica a Beatriz Scos que a psicopedagogia ela estuda o processo de aprendizagem e suas dificuldades, né? Claro que numa ação profissional, no caso a formação acadêmica em psicopedagogia clínica, que até alguns tempos no nosso país não tinha licenciatura nem bacharelado, apenas especialização. Lembrando que a psicopedagogia clínica ela se estendeu da Europa, onde nasceu, para as demais partes do mundo. Bom, especificamente aqui no Brasil, né? Traga alguns estudiosos dizem que foi criada pela Maria Montessori, né? E se estendeu também por Jorge, né? Depois de um bom tempo, inclusive chegando aqui o nosso país, né? O Brasil, sem poucos estudiosos na época, né? Sem muita especialização, ganhou o campo das universidades, né? Bom, é, o que é especificamente então dificuldade de aprendizagem, né? Bom, nós temos, lembrando antes de tudo que a psicopedagogia clínica né, ela vem de uma área da especificamente da área da psicologia, tá certo? Nós psicopedagogos clínicos, nós não somos psicólogos, né? Porém, nós atuamos em um campo também da psicologia, né? Pelo qual também ela se desenvolveu, atuando nos campos de comportamento é, humano, necessariamente a questão do aprendizado, né? De que forma se comporta um aluno de uma maneira, né, no ambiente escolar, então, né? De que maneira esse aluno ele se comporta ou de que maneira ele não se comportaria adequadamente, né? Como nós poderíamos dizer que era o que? Poderíamos dizer a forma dele não se comportar, né? Basicamente de uma maneira adequada, como vai dizer o professor, o pedagogo que acompanha esse aluno na sala de aula. Bom, os vários campos que integram também essa questão do comportamento humano, assim como a filosofia, pelo qual também tenho a minha formação, né, bacharelado e licenciatura em filosofia, também especialista no ensino de filosofia e especialista também em psicopedagogia clínica, né, apto a trabalhar com esses alunos que integram aí os déficits de aprendizagem. Nós vamos considerar vários campos, né, pelo qual o aluno tem dificuldade necessariamente e que a gente vai atuar, né, nós enquanto psicopedagogos clínicos, né. Lembrando que nós podemos atuar na área clínica, né, como o próprio nome da formação já vem trazendo, né, em escolas, espaços públicos, né, centros especializados de ensino, né, nas universidades, também como pesquisador, né, desse campo da área da aprendizagem. Bom, quem é o processo de formação do aluno, ele vem trazendo várias
cogitações, né, que poderá finalizar num relatório psicopedagógico da criança, né, dizendo pelo especialista em educação, né, na psicologia clínica, na psicopedagogia, em dizer, né, a situação final do aluno. Portanto, vários fatores podem levar o aluno, em um caso de problema de disgrafia, né? Mas então o que é a disgrafia? A disgrafia são problemas ortográficos, né, que o aluno traz consigo desde os primórdios, desde a formação na barriga da mãe. Então, a psicopedagogia, ela vai fazer primeiro a entrevista, né, o psicopedagogo clínico, quando estiver atendendo a criança, né, o adulto ou adolescente, vai fazer uma investigação desde quando a criança está na barriga da sua mãe. Por que isso é importante? Porque desde lá a gente vai perceber, né, se o problema é um problema biológico, né, ou se é um problema emocional adquirido ainda na infância, né, ou se é um problema que foi gerado ainda enquanto a criança estava na barriga da mãe. Bom, necessariamente, além da disgrafia, nós temos também a descalculia, né? O que é a descalculia? A descalculia vai ser um problema que dificulta a criança, né? Dificulta o aprendizado da criança na questão, na parte de cálculo matemático, né? Bruno, como professor especialista em psicopedagogia clínica, de que maneira a gente pode sanar esse problema? Através da intervenção do especialista em psicopedagogia clínica, né? Após o atendimento, após a investigação pelo especialista em psicopedagogia clínica, após o relatório final, o especialista ele vai intervir, né, junto com o cliente, né? Esse é um termo utilizado na parte científica dentro da psicopedagogia clínica. É que nós vamos começar a fazer o processo de investigação e vamos trabalhar com esse aluno, com esse paciente, com esse cliente. Bom, assim a gente pode pegar várias linhas, né, que vai nos levar a um processo final. Esse processo final pode desencadear, né, e trazer um processo final pelo qual o paciente, o cliente, sofre. Quais tipos de transtornos, algum distúrbio, né? Lembrando que esses distúrbios, esses problemas, né, relacionados às dificuldades de aprendizagem, né, aos problemas que o indivíduo traz, né, ao longo de sua vida, ele pode ser, sim, solucionado. Alguns problemas que afetam ainda a criança na infância tem um período que, se não procurar, a criança pode ficar, né, se tornar adulto ainda com esses problemas, né? É o exemplo da gagueira, né? A gagueira, se os pais aí procurarem os especialistas ainda na infância, com certeza tem tratamento. Porém, de uma certa idade, até uns 7 anos, 6 anos de idade, se o pai ainda não procurar tratamento, a criança ela pode se tornar adulto, né? Adulta ainda com o problema da gagueira, né? Bom, esses são alguns dos problemas, né, que pode afetar a criança na parte da aprendizagem, né, desde a infância até a vida adulta, né? Bom, lembrando que
algum desses fatores, eles podem ser culminantes para a vida, para atrapalhar ou afeta diretamente a vida escolar da criança, né? Afetando assim essa vida escolar da criança, a criança ela vai ter sucessivos problemas, né? É o que nós dissemos, sucessivos problemas ou fracassos escolares. Bom, nós nos tornamos adultos, né? E vários de nós não entendemos muito uma coisa, ou a nossa ortografia ela não é perfeita, do colega é perfeita, né? Ou a parte da leitura, você não consegue ler, né, de uma maneira, vamos dizer assim, decorrente, né? Atropelando em algumas palavras difíceis, né? Ou algumas palavras de fácil entendimento, mas que necessariamente para você é uma dificuldade extrema, enquanto para o outro consegue ler perfeitamente. Bom, devemos lembrar que se você ler, você já está no ensino médio, no ensino superior. Então tem gente que chega até no ensino superior, ainda tem dificuldade em leitura, escreve, também tem dificuldade na escrita, né? Por quê? Certamente esses problemas o acompanharam, né, desde a infância até a vida adulta. Necessariamente não tiveram, né, não procuraram tratamento, não procuraram especialista. E necessariamente, se eu não leio corridamente, sem tropeçar em algumas palavras, em algumas letras, né, em alguns encontros consonantais que geram propriamente na língua portuguesa a palavra e o som da palavra, você sofre de um problema chamado dislexia, né? O nome vem de distúrbio, né? E lex vem de leitura. Então, é a pessoa que sofre um transtorno da leitura, né? Um distúrbio da leitura. Esse distúrbio ele está provavelmente ligado ao nosso cérebro, né? Após a consulta do indivíduo com especialista, né, com psicopedagogo clínico, ou até mesmo com o psicólogo, nós não podemos dar um diagnóstico final. Ele deve ser encaminhado pelo especialista ao neurologista, tá certo? O neurologista é outro especialista que vai, né, mais especificamente está ligado apropriadamente às questões do cérebro, né, mais profundamente. Necessariamente vai fazer exames, uma bateria de exames, eletros, né? E aí, após esse reenvio, né, desses exames feitos, né, e da consulta pelo neurologista, o especialista anterior vai ter como formular assim um diagnóstico mais preciso para aquele cliente, né, para aquele indivíduo na questão, em pesquisa, em consulta, certo? Bom, então, além dos fracassos escolares, né, desencadeando assim em uma forma da criança desmotivar, né, apropriadamente para prosseguir na vida escolar, é necessário que o aluno ele tenha uma motivação para aprender, né? Isso também vai desencadear, além da desmotivação de aprender, vai desencadear também num problema da autoestima, tá certo? Por quê? O aluno necessariamente ele está vendo o coleguinha aprendendo, escrevendo de uma maneira boa, visualmente, né, esteticamente, lendo de uma maneira também
aprazível, né? E ele não. Isso vai desencadear numa questão da desmotivação e da autoestima. Porque o professor vai pedir ele para ler quando chegar a sua vez. E ele, professor, não quero ler. Né? Professor, por quê? Né? Então o aluno ele vai ficar constrangido, né? Ele vai ficar com baixa estima, né? E aí, né? Isso pode traumatizá-lo ainda mais, né? O interessante quando o professor identificar necessariamente, notificar os pais, né? Junto com a coordenação pedagógica, com a direção da escola, porque no caso das escolas públicas é muito difícil ter especialistas formados na área de psicopedagogia para atender. Formados tem, mas só que são professores, mas professores estão na sala de aula e tem uma função diferente que é de atuar enquanto psicopedagogo mesmo. Né? É por isso que um professor não pode necessariamente se dedicar como um psicopedagogo na sala de aula, porque ele pode até fazer intervenções, né, nos planejamentos, né, claro, o professor ele vai fazer o melhor para que seu aluno possa aprender, mas há problemas que ele não pode sanar, né? Tem que ser com um especialista atendendo ali individualmente esse aluno para que possa fazer um diagnóstico, né? E posteriormente uma intervenção psicopedagógica. Que a intervenção ela vai ser possível para tentar amenizar o problema que o aluno tem, né? Por isso que é importante, né, o aluno, os pais procurarem aí um especialista, né, na área da psicopedagogia clínica. A gente vê também que no nosso país nós temos um histórico sucessivo, né, junto aí as instituições de pesquisa que pesquisam a qualidade de ensino do nosso país, né? E vimos que no nosso país ele não está muito, né, no ranking bom de educação. Só vai ser necessário, só vai ser importante o desenvolvimento da educação no nosso país. Ele só vai alavancar após o governo investir na educação. Existem leis, né, já para ter especialistas atuando nas escolas, mas o governo não atende, né? Então, sem contar com as estruturas, com os materiais, né, adequados para que o professor possa fazer a sua intervenção, né, ainda na sala de aula, mas infelizmente o governo não investe em educação como deveria, né? Então, portanto, enquanto não levarem a educação a sério, né, consequentemente ela não vai melhorar. Bom, nós sabemos então que a psicopedagogia ela veio da Europa, né? Criado aí entre a Maria Montessori e se expandindo, né, por resto do mundo, né? Com Decore, Froebel, Dernel, Mendel, Freiner, né? São alguns dos teóricos, né, responsáveis pela expansão da educação, da psicopedagogia também no nosso país, né, e pelo resto do mundo. Bom, nós estamos vendo aqui pessoas, né, que estão conosco aqui ao vivo, né? Nós temos aqui Lucélia já foi minha aluna, Pedro Henrique também já foi meu aluno, Valquíria, foi minha colega de trabalho, né? Trabalhamos juntos. Sejam bem-vindos vocês, Pedro Henrique, Lucélia, Valquíria. Valquíria está aí conosco. Tudo bem, Valquíria? Como é que você está? É um prazer ter você aqui, viu, conosco. Bom,
estamos aqui, quem chegou agora, nós estamos falando um pouco sobre a... Estamos falando um pouco sobre a psicopedagogia. Calma aí que eu tô... É a primeira live que eu tô fazendo aqui no Instagram. Tô conhecendo ainda os recursos, né? E... Quem tá chegando aqui tá me dando um oi aqui. Deixa eu ver como é que faz aqui. Ah, tá. Agora eu vou responder aqui pra Valkyria. Deixa eu ver se vai. Ah, sim, foi. Então, pessoal, a gente está discutindo sobre os problemas de aprendizagem, né, na educação. E que muitos problemas, ele ainda, né, ele se inicia ainda quando na gestação, tá certo? E aí, né, a criança nasce podendo carregar esse problema, né, até a educação, a vida escolar. E por sinal, se não for tratado, se os pais, né, não detectar logo e procurar o especialista, essa criança ela pode ter alguns problemas na vida escolar, né, como fracassos escolares, né, baixa estima na escola, né. Você pode perceber que o aluno ele pode, pai, hoje eu não quero ir para a escola. Aí você, enquanto pai, tem que investigar como é que está a vida escolar do seu filho, né? Como é que estão as letras, se ele, apesar de estudar tanto tempo, né, já era para ele ter aprendido a ler e escrever bem, e já que ele não está escrevendo e não está lendo bem, tem algum problema aí, né? E o problema é você procurar um especialista, né? Então, para isso que nós estamos aqui, tá certo? Como psicopedagogos, para fazer o atendimento e também, além de detectar, né, fazer o diagnóstico, nós também estamos para fazer a intervenção, né? Que é tentar sanar os problemas aí, né? Os problemas, dificuldades dos alunos, né? Dos clientes que procurarem aí. Também entrou aqui online aqui Isaac Carvalho, né? Seja bem-vindo, Isaac Carvalho. Bom, sabemos, pessoal, então, que a psicopedagogia ela não é tão antiga, né? É uma área, novamente, uma área da psicologia, né? Ela surgiu por volta do século XVII, né? Surgiu na Europa por volta do século XVII e se expandindo por todo o mundo, né? Após o século XVII, chegando a ter o nosso país. Nós temos aqui Nélia. Nélia, seja bem-vindo, Nélia, à nossa live aqui, tá? É a nossa primeira live. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode estar mandando aí, viu, pra gente, que a gente vai estar dialogando com vocês aqui, tá certo? Nélia, oi. Oi, Bruno. Oi, Nélia, boa tarde, tudo bem com você? Deixa eu responder Nélia aqui. Então, Nélia, nós estamos falando aqui sobre os problemas de dificuldade de aprendizagem, viu, Nélia? Nélia foi minha colega de sala de aula, tá? De psicopedagogia clínica. Ela pode estar também falando sobre alguns questionamentos, né, da psicopedagogia dentro da psicopedagogia clínica, né, especificamente na área dos problemas de dificuldade de aprendizagem, né. Nélia, qualquer questão, qualquer questionamento aí pode mandar pra gente aí também, viu? Que a gente vai estar dialogando aqui. Bom, então, como a gente está falando dos fracassos sucessivos, né, mas apropriadamente de uma forma científica, foram se dar conta a partir dos anos 50, 1950, né,
após aí a formação, né, pós-Idade Média, né, que nós tínhamos aí o conceito de criança, o conceito de infância, que é menosprezado até então, quando a gente vai estudar o campo, né, da desenvolvimento infantil na Idade Média, a criança não tinha tanta vez, né? Lembrando que, mais uma vez, que esse conceito de criança era menosprezado na Idade Média. Então, a partir dos anos 50, depois da questão escolar se expandida, né, e da criança ainda tomar alguns pontos, né, dentro dessa sociedade, né, que na época não respeitava tanto a criança, né. Nós temos um cientista, mais especificamente chamado Ariès, né. Ele não era bem um cientista, era um cientista, mas na área de história, né. Ele dizia que a criança, ela não era vista, né, de uma forma protegida, né, para proteger os direitos, né, como por exemplo hoje nós temos, que garante a nossa Constituição, né, brasileira, o direito à questão da aprendizagem, né, o direito à proteção, como os estatutos do ECA, né, e outros estatutos mais que nós temos hoje. Por sinal, a criança hoje tem uma proteção, né, mais abrangente do que a Idade Média, né? Bem que deveria ter mais proteção, né? Mas isso necessita assim de políticas públicas, né, dos nossos governantes na atual legislação. Bom, então a partir dos anos 1958, então surge, né, os primeiros pontos aí sobre o serviço e a orientação psicopedagógica, né? Bom, a partir daí, né, a gente percebe que o termo da expansão escolar, da vida escolar, já ganhou mais abrangência, né, e pode se discutir, né, de uma maneira mais adequada o que é escolarização, né, o que é a vida escolar. Então, a partir daí. Bom, pessoal, mais uma vez, se vocês tiverem questionamentos aí, tiverem alguma dúvida sobre dificuldades de aprendizagem, tá? Vocês podem estar mandando pra gente aí, tá certo? Eu estou aguardando vocês mandar aí um questionamento ou alguma coisa aqui. Eu estou de olho na tela para ver se vocês estão mandando aí alguns questionamentos, tá? Enquanto isso, quero agradecer vocês aí, né, por estar conosco aqui, tá certo? Vai mandando os questionamentos de vocês aí. Nélia, manda algum questionamento aí, Nélia, pra gente começar, pra gente dar mais um upgrade nessa live aí, Nélia. Nélia também é especialista em psicopedagogia clínica, Nélia. Bom. Pessoal, nós temos vários problemas então que vai afetar a criança, que poderá afetar a criança necessariamente, né? Necessariamente nós temos aqui algumas funções, né, que se enquadram na função superior, né? Essa função superior, ela pode ser o quê? Olha o primeiro ponto aqui. Ela pode afetar a integração auditiva, né? Agora, o que a percepção auditiva ela nos traz? Necessariamente, ela nos traz informações sobre os sons, né?
a criança pode ser que ela não esteja ouvindo bem, né? Então, se ela não ouve bem, fica difícil dela processar as informações que estão ao seu redor, pelo menos na percepção auditiva, tá? Aí você, como um pai, pode estar chamando a criança, e a criança não está ouvindo. Ou nós, professores, na sala de aula, pode estar chamando o aluno, mas ele não está te ouvindo, né? Pelo menos nessa percepção. Nós vimos também que o aluno com autismo, né, ou com TDAH, né, que é o transtorno que afeta o comportamento da criança, né, e que ela não consegue, e ela fica super hiperativa, ela não consegue ficar quieta, e ao mesmo tempo ela pode estar focada somente no mundinho dela, né, ali quietinha, pensando, né, e nós enquanto adultos comuns, né, um pouco mais normal, vamos dizer assim, né, porque segundo os estudos científico relacionado à psicologia e à psicopedagogia clínica, de perto ninguém é normal. Ah, professor, você tá me acusando de não ser normal, de ser paranormal, ou de ter dificuldades? Não. Essa é uma percepção científica, né, que nos traz à tona essa percepção ao longo do tempo, né? E sendo assim, trago essa percepção ao longo do tempo, nós percebemos que todo mundo tem uma certa dificuldade, né, em algo. Nós não temos habilidades em 100% para agirmos de uma maneira expert. Não temos. Eu não sou 100% em cálculo matemático. Eu dou o meu jeito. Mas eu já tive muitas dificuldades na área da matemática, de cálculos ao longo do tempo. Quando eu parei de estudar no ensino médio, eu fui estudar. Eu fui estudar matemática, física e química. E aprendi muito mais, né? Porque o nosso cérebro, ele podia estar sobrecarregado de tanta informação, né, que tínhamos quando estudávamos, né? E de um certo tempo para cá, nós tínhamos tempo para se dedicar a uma única coisa, não é verdade? Então, por isso que necessariamente nós poderíamos, né, estar com alguma dificuldade, né? Lembrando que essas dificuldades elas podem também, com o passar do tempo, o aluno está se superando, porque o paciente, o cliente, ele pode superar isso depois de um tempo, né? Ele pode automaticamente, devido à idade, né, estar se superando ao longo do tempo, né? Também está na nossa live aqui a Angélica, né? Seja bem-vinda, Angélica, minha prima aqui na live. Seja bem-vinda, viu, Angélica? Presta atenção aí nas dificuldades aí, Angélica, que você pode, né? Tá com alguma dificuldade aí, você pode estar fazendo algum questionamento aqui para nós também, tá? Pode fazer sua pergunta que nós vamos tentar dialogar com vocês aqui, tá bom? Bom, pessoal, nós temos também a percepção da memória, né? Algumas pessoas podem também apresentar dificuldades, né, na hora da memorização. Por que isso acontece necessariamente, né? Justamente isso pode acontecer porque a parte do cérebro que cuida, né, da parte da linguagem, né, que cuida da parte do léxico, né, ele pode não assegurar essa capacidade, né? Então, memória e memorização. Nós temos memória, né? Nós temos o nosso cérebro, onde fica responsável, né, pela captação de informações, né, pela capacitação da parte da linguagem, né,
vamos dizer assim, abrangente. Então, necessariamente, a criança ela pode apresentar essa dificuldade, né? E ela ter memória, mas não ter memorização. A capacidade de memorização dela pode não ser tão desenvolvida, né, a ponto dela poder memorizar tais coisas, né? É por isso que tem criança que estuda para a prova, quando chega num dia dá um branco na cabeça. E agora fazer o quê, né? Justamente é que a criança não suporta a parte do cérebro dela que deveria ter essa capacidade, não se desenvolveu essa capacidade ainda para que ela pudesse memorizar o tanto de coisas visuais, né? Que necessariamente ela vai fazer a leitura e aquela visualização, né? A parte da linguagem, ela vai ficar fixada, memorizada ou não, né? Então, mais uma vez aqui, seja bem-vindo, Maestro Educa, desculpa. Seja bem-vindo à minha live aqui, a primeira live, né? Bruno Lopes também foi meu aluno, né? Vocês que entraram na live agora, nós estamos falando sobre problemas e dificuldades de aprendizagem, tá? Qualquer dificuldade, qualquer informação, qualquer questionamento, vocês podem mandar que eu tô de olho na tela aqui, viu? Aí eu vou tentar dialogar com vocês, tá certo? Sejam bem-vindos aí, boa tarde para vocês. Bom, a outra função superior que tange a questão do problema da aprendizagem, né, ou problema que afeta e ainda a questão do nosso comportamento intelectual, é a atividade prática, desculpa. Essas atividades práticas, né, nada mais é do que a praxis, né? Praxis quer dizer prática, né? Então essas praxis, elas são atividades práticas, né, melhor dizendo, vai afetar os movimentos precisos, né? É por isso que na educação infantil, a nova BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, recentemente aprovada e já implantada para ser seguida nas escolas públicas do nosso país, ela vai pegar o quê? Ela vai pegar, necessariamente na pré-escola ainda, né, o desenvolvimento motor. E ela vai ter como eixo, né, além dessa parte da BNCC, o cuidar, né, vai ser um ponto central da BNCC na educação infantil, tá certo? Então, necessariamente vai entrar a questão também do movimento sensório-motor, né? Então, os professores na educação infantil, eles vão ter que trabalhar, promover atividades práticas, né? Mais uma vez, para entrar o desenvolvimento da praxis do aluno, né? Para que o aluno desenvolva movimentos precisos, né? Como pintar um desenho, né? Uma massa de modelar, né? Para a criança estar desenvolvendo ali o sistema motor, né? De jogar uma bola, até mesmo um papelzinho, alguma coisa assim desse tipo, né? Vai estar desenvolvendo a capacidade motora da criança, tá certo? Também entra hipóteses de aproximações, né? De hipóteses, né? Assim, junto com o plano sensório-motor, né? Que é o desenvolvimento das habilidades aí, que é a atividade prática, tá certo? Dentro da educação infantil. Bom, nós temos alguns problemas que podem afetar, né, a aprendizagem da criança. Bom, o primeiro problema
nós temos aqui como baixo peso ao nascer. Então a criança teve uma gestação um pouco desenvolvida, um pouco ainda conturbada, né? Ainda quando estava na barriga da mãe. Necessariamente, a criança ela pode nascer com baixo peso. Ao nascer com baixo peso, né? Isso significa que a criança teve algum problema durante a gestação da mãe, né? Nesse período que ele estava sendo gestado ainda na barriga da mãe, né? Outra questão ainda, tratando ainda da questão da formação embrionária, nós temos a malformação, né? A criança ela pode também apresentar alguma malformação nesse período, né? Alguma malformação. Ou também por doenças infecciosas, né? No período da gestação. Ou ainda a microcefalia, né? Então as crianças que também têm a microcefalia no período da gestação, a criança ela pode apresentar problemas, né? Futuros, né? Na questão do desenvolvimento psíquico, né? Bom, também a questão final, que é a questão da prematuridade, né? A criança também ao nascer antes do período, né, de 9 meses, né? Ela também pode, né, apresentar problemas sérios, né? Ou na hora do parto, hemorragias, né? Anoxia, né? Intoxicações, né? Ao longo desses períodos gestacional ou pós-gestacionais, né? Ou infecções perinatais, né? O desenvolvimento de alguma infecção, né? No período que a mãe ainda está fazendo os pré-natais, né? Bom, nós temos outro problema que pode se desenvolver nesse período gestacional, né? Que, como nós falamos anteriormente, na questão da audição e da visão, né? Ou algum problema relacionado à falta de concentração, sonolências, né? São alguns dos problemas que pode, né, afetar aí a gestação, né? Também entra a questão da alimentação, né? O déficit alimentar crônico, né? Ela vai produzir distrofia generalizada, né? Então, por isso a importância também de uma boa alimentação no período da gestação, né? Ah, professor, você não é médico. Não, nós não somos médicos, mas isso tudo vai entrar na questão da investigação do psicopedagogo quando ele estiver fazendo a entrevista, né? A entrevista com os pais, com o pai e com a mãe, a chamada AEOCA, tá? Que é a entrevista aí com os pais, que o psicopedagogo vai investigar desde o período da gestação até a idade atual da criança, né? Bom, é interessante também que nesse período a mãe ela tenha, né, um bom abrigo, um conforto, né, para ela descansar no período da sua gestação, né? Um conforto também para o sono, dormir bem, né? Menos estresse, bastante repouso, né? São algumas das experiências também, né, para ter uma boa gestação ainda nesse período. Então, esses são os tópicos que eu citei e que alguns, se não forem cumpridos ou desenvolver por hora, que a gente não tem como controlar as doenças, né, as infecções, mas são de alguns problemas, alguns dispositivos que, se surgir, pode ser a causa, né, primeira dos problemas e das dificuldades ou dos distúrbios das crianças, né, ainda no período da gestação. Bom,
Pessoal, até agora ninguém me mandou nenhum questionamento ou nenhuma pergunta, né? Estou aguardando aí, viu? Vocês mandar alguma pergunta, deixa eu verificar se alguém mandou alguma pergunta aqui. Ninguém ainda mandou nenhuma pergunta aqui. Ninguém mandou nenhum questionamento ainda. Deixa eu ver aqui, não, ninguém. Bom, nós falamos também do fator genético, né? O fator genético, ele também pode desencadear, né, na criança, ainda no período gestacional, né, alguns problemas, né, direcionado à deficiência, seja ela física ou intelectual, né? Bom, o fator genético, então, ele vai o quê? Ele vai potencializar a aprendizagem, né, da criança. Lembrando que isso também pode ser herdado, né, geneticamente pelos pais, né? Bom, então essa contribuição genética ela é de profunda experiência genética e de campos de atuação de pesquisa enquanto pesquisador na área da psicopedagogia clínica, e também ele é indispensável, né, para que a criança se desenvolva bem, né? Lembrando que essa questão genética ela pode ser bem mais genética, né, do que sociocultural, né? Ou seja, depois que a criança nasce, ela não vai desenvolver em certos problemas certas habilidades ou certas mudanças, né, no comportamento por causa da sociedade, né? Porque antes ela já nasceu dessa maneira, né? Ela herdou esse tipo de comportamento não por querer, né? Mas sim pela herança genética, né? Então, através da herança genética, a criança ela carrega esses problemas, essas dificuldades, né? Problemas físicos, né? Ou psicológicos, né? Mas, sendo psicológicos, tem como fazer intervenções, né? Psicopedagógicas ou psicológicas. Bom, Jameson Braz também está aqui ao vivo aqui conosco. Seja bem-vindo, Jameson. Essa live nós estamos falando sobre problemas e dificuldades de aprendizagem, tá? Tiver algum questionamento, algum posicionamento sobre problemas e dificuldades de aprendizagem, pode estar falando para nós, tá? Pode estar mandando algum questionamento para a gente aí. Bom, pessoal, nós temos aqui alguns fatores psicogênos, né? Bom, esses fatores nós falamos ao longo da história, né? A partir do momento que é ingressado, né, a educação, né, após esses períodos relevantes, né, onde a educação não tinha espaço. Nós lembramos num período mais curto, né, a Idade Média, né? Após a Idade Média, esse regresso, né, essa continuação da vida escolar, ela se tornou mais ampla, né? E os problemas também, basicamente, apareceram, né, relacionado à educação, à própria dificuldade de aprendizagem, né? Porque tantas crianças fracassam na vida escolar, né? Não devido aos problemas escolares, mas intraescolares, né? Como os problemas e as dificuldades de aprendizagem que afetam diretamente esse indivíduo, né? Nesse período da vida escolar. Bom,
Bom, pessoal, esses problemas, como é que esses problemas surgem, né? Nós vimos algumas hipóteses ainda há pouco, como eu citei. Muitos desses problemas estão relacionados ao quê? À genética, né? Herdado pelos pais, né? Ou no período que ainda a mãe está gestando o filho, tá certo? Ou microcefalia, né? Como nós temos aí alguns problemas devido àquela doença transmitida aí pelo Zika vírus, né? Que a mãe, após ter ser picada por esse mosquito, né, e estiver gestante, o filho pode nascer com problemas, né, genéticos, né, propriamente dito, que é a microcefalia, tá certo? Então, pessoal, os problemas que nós falamos que são problemas e dificuldades de aprendizagem, ele pode ser também um problema secundário, né? Não primário quanto à doença genética, mas secundário, né? Após certos momentos ou períodos da gestação da mãe, tá certo? Bom, alguns fatores também intra, intraescolar, né? Fora do período da gestação ou fora do período da vida escolar, né? No nosso dia a dia, nós sabemos que a pós-modernidade, né, que é essa idade contemporânea na qual nós estamos vivendo, a, a depressão ela é uma doença da pós-modernidade, né? Então ela atinge cerca de mais de 40%, mais de 20%, né, vamos dizer assim, da população mundial, né? Então, alguns problemas estão relacionados aqui. Diante desses problemas, né, nós temos o que? As dificuldades, as próprias dificuldades do dia a dia, social, cultural, os problemas dentro do emprego, né, as tristezas do dia a dia, culpas, né, diante de algum temor, né, ou viver diante de um fracasso, né, é, ou de uma recusa, né, ou de uma forma de competir pela qual o indivíduo não conseguiu. Então, basicamente, o indivíduo ele vai se martirizar. Muitas das vezes ele vai se martirizar por um bom tempo de sua vida. Isso não é bom, né? Isso pode provocar uma doença da nossa pós-modernidade, né? É o que nós chamamos de da depressão. Então, essa também é um problema intra, né, escolar, fora da escola, fora do período gestacional da criança, né? E que pode se desenvolver ao longo do tempo, né? Na vida adulta ou também no período da juventude que está muito decorrente essa doença da pós-modernidade, a depressão, ela está sendo muito comum entre os jovens, né? Por causa, eu acredito até mesmo de uma mudança, né? De uma mudança de vida, de estilo de vida, né? Ou seja, deixa a infantilidade, né, para quase entrar na vida adulta, né? Então a criança pode ser que o jovem, né, o adolescente, ele não suporte isso, né? Tanta responsabilidade assim, né? Então pode ser que ele sofra, né, o estupor da sua existência, né? Bom, Érica, opa, entrou mais gente aqui online com a gente aqui, ó. É, Jalira também foi minha aluna aqui, ó. Jalira, Érica Rodrigues também. Oi, Érica, oi, Jalira. Oi aos demais aí que eu já cumprimentei no grupo. Que entrou agora, nós estamos falando sobre dificuldades de aprendizagem, viu? Sejam bem-vindas aí. Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre
psicoses infantis, né? Melhor dizendo, o que são as psicoses, né? Basicamente infantis, ou seja, são problemas relacionados ao comportamento, basicamente ao